Saudações a todos, sou adicto, tô limpo aí só por hoje. Dando continuidade aí ao nosso trabalho, fazendo aí a reflexão, a interpretação aí da tradição 2 de Narcóticos Anônimos, vamos para o segundo parágrafo. O que diz aqui para nós, né? Em Narcóticos Anônimos, confiamos num Deus amoroso, que pode se expressar na nossa consciência coletiva, não em opinião pessoal ou ego. Bem, aqui diz para nós, né, que existe o Deus amoroso, né? É nele que a gente confia em Narcóticos Anônimos. Como é que ele se expressa? Como é que ele se comunica? Né? Como é que ele se manifesta? Como é que ele fala, por assim dizer? Né? Então aqui diz que ele se expressa na nossa consciência coletiva. Então é numa consciência coletiva, né? A palavra consciência no dicionário, ela, entre outras, né, interpretações, uma que se encaixa melhor aqui para nós, né, é o conhecimento. É como se estar consciente, né? Estou sabendo, eu sei o que é, né? Então é uma consciência coletiva, é o coletivo sabe, né? Então é assim que pode se expressar esse Deus amoroso, através da consciência coletiva, né? Agora a gente vai saber o que, né? Os princípios espirituais de Narcóticos Anônimos, os 12 passos, que é para a recuperação individual, e as 12 tradições, que é para a unidade do grupo, né? Então é quando o coletivo tem essa consciência, aí o Deus amoroso se expressa, né? Que a decisão vai ser dentro desse conhecimento, né? Aí ele diz também no que ele não se expressa, ele não em opinião pessoal ou ego, né? Então ele não se expressa na opinião pessoal ou ego. Praticando os passos, aprendemos a depender de um poder maior do que nós. Então, os 12 passos, ele vai nos ensinar a depender de um poder maior do que nós, né? Praticando os 12 passos, né? A gente vai aprender isso. Então, eu sou adicto, enquanto eu não praticar os passos, eu não vou aprender isso. Eu vou continuar dependendo de pessoas, lugares e coisas por causa da doença da adicção. Porém, praticando os passos, eu vou aprender a depender de um poder maior do que eu, né? E a utilizar este poder para os nossos propósitos de grupo, né? Ou seja, nós sabemos, né, que os passos é para o indivíduo, né? E para o grupo são as tradições de Narcóticos Anônimos. Então, da mesma maneira que eu aprendi a depender de um poder maior do que eu, praticando os passos, aí eu já vou utilizar esse poder para o propósito do grupo. Depender de um poder maior do que eu, aí no sentido já vai ser seguindo as tradições. Tá na entrelinha, parafraseando, né? Seguindo, temos que estar constantemente atentos para que as nossas decisões sejam verdadeiramente uma expressão da vontade de Deus. Como é que a gente vai estar atento? Aí entra o estudo, né, no meu modo de entender. Nós precisamos estar estudando as tradições constantemente, né, para que a nossa decisão seja verdadeiramente uma expressão da vontade de Deus. Ou seja, aquilo que o grupo decide esteja em acordo com as 12 tradições. Quando a decisão está em acordo com as 12 tradições, aí se torna verdadeiramente uma expressão da vontade de Deus. Existe muitas vezes uma enorme diferença entre consciência de grupo e opinião de grupo, que é ditada por personalidades fortes ou popularidade. Bem, aqui diz a diferença. Aqui, primeiramente,
fala, né, sobre a consciência de grupo. Ela é diferente da opinião de grupo. A opinião de grupo, ela é ditada. É tipo como se fosse... O que é um ditado? Ela é como se fosse uma obrigação, né? Ela é obrigada, a opinião do grupo, é obrigado por personalidade forte, né? Algum membro ou vários membros, né, formam uma personalidade forte e ditam, né, uma decisão, né, ditam, e que não vai em acordo com as tradições, no caso, viola alguma tradição em algum momento, mas mesmo assim o grupo aceita porque é uma personalidade forte, é um povo forte, né, mas viola as tradições em algum ponto aquela decisão. Ou popularidade, digamos, é um companheiro que é legal, que é bom para conversar, é popular. E aí, né, por não conhecer os princípios, escolhe alguém que é popular, porque a pessoa popular ela deve conhecer, ela tem tempo limpo, ela tem determinado encargo aí no grupo, ela deve estar falando aí nos princípios, eu não sei, mas eu acho que ela está e tal, é tipo uma popularidade, né? Algumas das nossas mais dolorosas experiências de crescimento foram resultado de decisões tomadas em nome da consciência de grupo. Então aqui é importante de entender que é em nome da consciência de grupo. Não foi a consciência de grupo, foi em nome, né? Como assim? Foi uma opinião de grupo, né? Só que colocaram o nome consciência de grupo. Aí o que, que vai acontecer? Vai ser uma experiência dolorosa. Como assim? Né? É que as tradições, nós vimos lá no início, como é que eu entendo? Lá no início diz que as tradições, olha, tá aqui, ó, da sua experiência arduamente adquirida, nasceram as tradições, né? Então, antes de ter as tradições, os membros tiveram uma experiência árdua, uma experiência difícil, dolorosa, né? E dessa experiência nasceram as tradições. Então, as tradições, elas nos protegem de forças externas e internas que podem destruir-nos, né? E, e aí, quando a gente procura segui-las, a gente evita, né, a experiência dolorosa, né? A gente evita o caminho árduo. A gente não quer dizer que vai evitar todos os problemas. A primeira tradição deixa claro isso. Mas evita coisas que certamente vai dar problema, né? Fazer isso certamente vai dar problema, então, seguindo as tradições a gente evita, né? Beleza. Os verdadeiros princípios espirituais nunca estão em conflito, eles se complementam. Ou seja, existem os princípios espirituais de Narcóticos Anônimos, né? Então, eles não estão em conflito, ou seja, que um não tira a força do outro. Eles se complementam, né? Eles se completam, né? Por exemplo, eu não conseguia muitas vezes entender a honestidade e o anonimato, né? Como é que eu vou ser honesto e manter meu anonimato? Eu não vou dizer que eu sou adicto, eu não vou dizer que eu sou membro de NA, como é que eu vou, né? Não é para ser honesto e tal? Só que o princípio do NA, ele sugere a honestidade com a gente mesmo. A honestidade rigorosamente com a gente mesmo. Então esse que é o princípio da honestidade em NA. É a honestidade rigorosa comigo mesmo e consequentemente com os outros, né? Com os outros é uma consequência, né? Então aí dá assim, eu tenho que ser honesto comigo. Eu sei que eu sou adicto, eu estou em tratamento em NA, né? Mas o NA sugere o anonimato por causa do estigma, para proteger o membro e a reputação de NA. Então eu vou seguir esse princípio. Então não está em conflito, né? O verdadeiro. Foi um exemplo. Seguindo, a consciência espiritual de um grupo nunca irá contradizer qualquer de nossas tradições. Então aqui explica o que é a consciência de grupo, né? A consciência de grupo, ela nem sempre é a maioria. Por quê? Porque a maioria pode tomar uma decisão por não conhecer que entre em contradição alguma tradição.
aí não é consciência espiritual, é opinião de grupo. Entrou em contradição com alguma tradição, não é consciência de grupo. É o que está dizendo aqui. Vou repetir. A consciência espiritual de um grupo nunca irá contradizer qualquer de nossas tradições. Então, se o grupo decidiu alguma coisa para fazer lá no grupo e entrou em contradição com alguma tradição em algum ponto, aí não é a vontade do Deus amoroso, é uma opinião pessoal ou ego, popularidade ou personalidade forte, tá? Porque a consciência espiritual são as decisões que são tomadas dentro das 12 tradições, de acordo com as 12 tradições. Então essa aí é a minha compreensão. Só por hoje, tamo junto.